tá, né? Vamos lá. Jazinho começou a andar lá pelas 10h40 da manhã, já tinha feito 3 trades, então, cara, consegui colocar 10% aí de lucro sobre o meu capital, né? Minha garantia líquida. Não fiz mais nada, infelizmente. Ele caiu 2%, mas caiu com o freio de mão puxado. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Vou te mostrar uma técnica em TIC, se você tem alguma base da renda variável, se você já operou como pessoa física. Dá uma olhadinha nesse vídeo meu aqui, que é o Aprenda Fundamental. Esse aqui é o core do meu setup. Eu vou falar sobre os conceitos de choque BOS e sobre os setups de Joseph James, a confluência entre eles, para efetivamente fazer as operações em TICs. Se você não faz ideia de nada sobre renda variável, nunca operou, não sabe como fazer, eu tenho uma playlist perfeita para você, como se tornar um trader. Essa playlist é do 0 ao 100, cara. A gente mostra tudo ali, como abrir uma conta, escolher corretora, plataforma, constituição de trading e os setups. Aí o mindset, principalmente, pra gente conseguir segurar as operações vencedoras e se livrar das perdedoras o mais rápido possível. Dá uma olhada nas notícias, então? Vamos para as notícias de amanhã. Nós temos pedidos iniciais do segundo desemprego 9 da manhã, 10h40 da manhã, PMI do setor de serviço. E o PMI industrial, cara, isso geralmente tem uma certa volatilidade. O PMI ISM, semana passada, acho que não deu nada de volatilidade, mas assim, tem que ficar de olho, né? Pedidos iniciais por seguro-desemprego tinha uma volatilidade absurda antigamente, não tem mais hoje, então vamos ficar de olho no PMI 10,45, o mercado americano abre 10,5, é a hora que começa a entrar a volatilidade para fazer um movimento direcional, então presta atenção, quinta-feira é o último dia aí para fazer um dinheirinho mais seguro, sexta-feira tem muito risco, eu não recomendo, então vamos para 60 minutos, mini índice, gracioso, lindo. Aí ele, ó, bom, suco de mini índice, né, já falamos sobre isso, né, esses carinhas aqui compõem o suco do mini índice. Todos têm que estar pro mesmo lado e esse cara aqui, os juros futuros, tem que estar ao contrário. Então, assim, não estavam todos, mas fez um bom movimento. A Petro tava meio que segurando ali 1,5%, mas os bancos estavam capotando. O Banco do Brasil quase 4%, 3,62%, Santander 3%, Bradescão 3% quase. Cara, tava fazendo um movimento muito bom e eu não arrisquei porque a gente tá indo contra o sentido de mercado primário dos 60 minutos e eu não gosto disso. E tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Parece, né? Não, tá, beleza. Ele veio aqui, ele fez toda essa volta aqui, né, cara? Toda essa volta, né? Ele veio aqui, toma. Fechou ele todo. Tudo bem, ele completou esse movimento. Até comentei lá no grupinho que a gente tem do WhatsApp ali que poderia chegar na média de 200 aí dos 60 minutos. Chegou nela e perdeu ela ainda, né? Foi mais baixo ainda. O meu alvo aqui nesse movimento, e eu não tava mais querendo apostar nele, eram 2 pernas de pullback pro dia. Então teve esse movimento, tava imaginando que poderia ter este movimento proporcional. E foi muito mais baixo, né? Então, sei lá, talvez essa seria a perna proporcional. Ué, aqui o pullback. Você viu? Um pouquinho mais, 100%, 100 e poucos por cento. Vamos tentar, cara. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui eu gostei agora dessa análise aqui. Vamos dar uma olhada. Digamos que essa aqui foi a perna direcional dele. Ele faz o pullback, né? A gente pega essa perna aqui, aplica ela para... gracioso. Para cá. Aqui foi o último ponto aqui de pullback. Onde ele efetivamente fez o pullback mais alto. Vai até lá, beleza, tá. Vamos botar nessa perna aqui, seria 100%. Cara, chegou em 120. Pode ser. Eu acredito que isso aqui seria o movimento mais porrada dele, tá? De pullback. Talvez ele tente fechar esse gap aqui, ó. Esse gap aqui tá aberto e sangrando, né? Ele tá aberto desde o dia 8 de abril. Então pode ter ainda um objetivo pra fechar aqui, caso ele siga empurrando pra baixo. Mas aí tem um porém, né? Se ele fizer esse movimento aqui... aí se a gente for aqui no diário, a média de 200 tá lá embaixo, tá vendo? Só que daí no diário, ele tá testando com certa força, com certa agressividade a média de 21, né? E aí, meu amigo, no diário a gente pode ter 2 pernas de pullback bem definidas. Aí, sei lá, faz um pullback por aqui. E aí sim, ele pode fechar esse gap aqui e fechar esse gap aqui. Fazer tudo esse movimento de compensação lá pra baixo. Eu não acredito, mas amanhã pode ser decisivo aqui o teste nessa média de 21 do diário. Foi forte. O dia de hoje foi forte. O dia de hoje foi uma realização absurda. Mas não pense que isso aqui é uma reversão. Tem os famosos prior swings aqui, ó. Os famosos prior swings ou order block, que você quiser chamar. Então, assim, estamos num ponto muito interessantíssimo. Muito interessantíssimo. Se ele for buscar aquele fechamento de gap, ele pode voltar em V. Se ele não buscar, ele pode parar aí e retestar topo. Entendeu? Então, amanhã é um dia decisivo para ver se ele vai dar prosseguimento a essa compensação. E essa compensação pode ser muito grande. No diário até dá pra enxergar talvez um range aqui, ó. Tipo nessa região, ó. O cara foi lá embaixo, voltou pra dentro do range, ele pode fazer essa rotação aqui, ó. De olho, né? Não tô medindo nada, só tô especulando aqui, ó. Só que se esse cara chega aqui, ele fecha esse gap aqui também. E aí, cara, se ele vier pra venda amanhã e tentar fechar esse gap aqui, meu amigo, nós temos aí... Não pode, 8 mil pontos, não pode. Aí corram para as montanhas. Não pode. Acho que não. Então vamos ficar de olho. Ele pode fazer uma grande compensação. Só compensou essa parte aqui. Ele pode compensar até aqui embaixo. Aqui. É 175, acho pouco provável, mas
Fica de olho. Fica de olho, porque pode acontecer sim. Vamos para os 25 mil tickets. Mini índice. Bom, isso aqui foi o que aconteceu aí do mini índice. A gente consegue colocar na tela toda. E aí, o que eu tava esperando? 2 pernas de pullback quando ele fez esse grande movimento de abertura. Então, coloquei as 2 pernas aqui, ele veio até aqui. Beleza? Só que assim, 2 pernas de pullback é um movimento contrário do sentido primário e ele anda no máximo 140%, de 120% a 140%, cara. Isso aqui foi a 161%, caiu de 161% e foi a quase 200%, quer ver? O troço foi muito visceral. Tá vendo? 161, ele deu 161, tava indo rumo aos 200%. Movimento muito forte de queda, muito forte de queda. Os vendedores meio que dominaram o mercado de hoje com muita força, um capote monstro. Nem sei quanto que foi daqui até lá. Foi 4.500 pontos de capote, um movimento muito intenso. A probabilidade dele fazer um grande movimento amanhã é mínima, né, cara? Ele vai entrar talvez numa geração de liquidez para fazer um grande movimento, ou ele vem ver violentamente. Até aqui nos 60 minutos agora, observando mudança de característica de preço e a quebra da estrutura, aqui ele muda a característica do preço para voltar a ser comprador, entendeu? E a quebra de estrutura nem tem parâmetro ainda. Ele quebrou aqui, bem espremido. E aí gerou esse ponto aqui para mudança da característica do preço, nos 60 minutos. Então assim, ele foi perdendo de uma maneira não muito legal depois que ele completou as 2 pernas de pullback. E mesmo aqui nas 2 pernas de pullback, onde eu fiz as operações aqui, ó, e eu tava sim olhando para compra, porque eu achei que ele ia fazer. Mas isso aqui é um clássico, né? Ele tenta uma, tenta 2, tenta 3, capota. Como não é o sentido de mercado primário, ele faz esse capote aqui, né? Eu vi esse movimento acontecer. Eu até falei lá nessa linha do Garrett, a entrada seria aqui. Só que daí, olha só, ele dá a venda, volta no teu ponto de entrada, vai lá embaixo. E aí depois é que ele vai andando, isso aí já é quase meio-dia, né? Então assim, extremamente arriscado. Por isso que eu falei que cai com freio de mão puxado, né? Bem perigoso, viu? E aqui eu já aproveito para mostrar os meus resultados de hoje, ó, dá uma olhada. 100% de operações, mal teve um drawdown ali aqui nessa regiãozinha ali do meio do caminho ali do negócio, 100% de operações vencedoras, botei 10,8% de lucro líquido aí sobre a minha garantia e ampliei o meu lucro líquido sobre a garantia mensal para 49%. Então assim, tá bom, cara, tá bom. Assim, eu não vou poder fazer a dobra exponencial dos meus contratos agora nessa virada de mês aí, porque, cara, eu tive um drawdown muito forte, né? Muito forte. Olhar aí um mês aí, tu vê que aquele drawdown ali que valeu a 47% do meu patrimônio líquido aí, da minha garantia, né, cara? Então assim, não foi legal. Claro que eu tava muito confiante, eram 14 dias sem nenhum loss, eram 14 dias sem nenhum stop, eu tava extremamente confiante nesse dia, foi um dia extremamente torto. Então, se eu tivesse parado ali e eu tava com um drawdown de 12 ou 14%, né, na hora que eu olhei, falei, acho que é melhor parar, porque esse negócio não vai dar certo. E eu não parei, eu continuei. Então, assim, eu não posso fazer a dobra exponencial dos meus contratos agora no mês que vem, porque eu não obedeci a minha constituição de trade, infelizmente, eu vou ter que pagar essa multa, então eu vou ter que manter no mesmo lugar, eu vou ter que tentar melhorar, para quando eu perder, não ter essa perda absurda, né, porque eu tô tendo, em média, ganhos entre 5% e 10% por dia, né? Perder 47% num único dia não é bom. Isso não é nem um pouco bom. Isso aí demonstra descontrole. Então a gente precisa dar um passo para trás, passar mais um mês com esses contratos. E aí quando eu conseguir chegar próximo dos 80%, 75% de lucro líquido aí no final do mês de maio, eu posso fazer a dobra de novo para junho. Mas agora eu acho muito arriscado, porque eu não obedeci minha constituição de trade. O que fazer aqui? Amigo, a gente precisa ver o que ele vai fazer agora aqui. Ele tem esse fechamento de gap bem próximo aqui, ó. E eu acredito que ele tem esse objetivo ainda de fechar esse gap, porque ele tá sangrando desde o dia 8 de abril. Então ele tá muito próximo, tem 2.700 pontos, 2.500 pontos em jogo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tem. 2.800 pontos aí pra jogo, né? Ele pode fazer mais uma perna dessas pra baixo. Se ele fizer mais uma perna dessas violenta pra baixo, isso aqui foi um tombo monstro, né? E ele vem fazendo, tá vendo? Ele começou essa empreitada aqui, aí ele deu uma expandida. Faz um puta de um pullback, capota. Agora ele capota de novo, né? Ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, parou por aqui? Não sei, pode ter uma quinta. Tudo indica que vai ter uma quinta, tudo indica. Pode ser que ele faça um longo pullback aqui para tentar atacar esse topo ou chegar próximo desses priors aqui, ó. E aí ele retesta fundo e vai lá embaixo. Então eu acredito que ainda tem assim uma quinta perna, tem que ficar de olho. Mas assim, ao menor sinal de uma compra bem definida, eu vou continuar realizando ela, porque o sentido primário, 60 minutos e do diário, ainda é comprador. Mesmo ele testando a média de 260 minutos, ainda é comprador. Eu sigo com ele. Então quando tiver um ponto onde eu consiga entrar com um stop mais curto e que ele faça um movimento bom para compra, eu vou bater. E aí se ele tocar na VWAP, como ele tocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes e abrir o bico, eu fecho minhas posições e venho na venda porque eu sei que pode ter a quinta perna. E aí eu venho com ele para tentar o fechamento de gap e apostar em 2.000 e poucos pontos. Só preciso de um dia que eu consiga fazer o que eu fiz em março. Foram 3.000 pontos. Se eu conseguir arrecadar e coletar aí 1.500, 2.000 pontos, já fica bem mais sus. Não é o suficiente para eu fazer a minha dobra exponencial de contratos pro mês que vem, mas é uma certa confiança, porque os 47% de drawdown me deixaram muito
mas muito machucado. Então eu tô fazendo operações muito curtas. Pode ver aqui, ó. Operações extremamente curtas porque eu tô receoso. Eu não tô confiando no meu taco de novo. Curta, tá vendo? É a vida. Então, sim, acredito que ele possa fazer um grande movimento ainda pra baixo pra fechar aquele gap ali. Se ele não fizer e ele vier com uma alta, os meus alvos vão ser sempre os testes da VWAP, cara. A VWAP é fantástico pra isso. Testou a VWAP, tentou ir pra cima dela, perdeu os gargomilho, eu toco ele na venda pra um reteste de fundo pra que saiba buscar o fechamento do gap. Não perdeu? Fez isso aqui. Um pouquinho lá embaixo, voltou com tudo. Boa. Eu entro aqui e vou fazer um ataque acima da VWAP pra buscar priors dessa região aqui, né? Ou order blocks dessa região aqui, dessa região aqui. Aqui eu tenho que estar com a operação protegida pra tentar um reteste de topo. E é isso. Vamos parar 60 minutos. Mini dólar, meu querido e gracioso dólar. Aí, ó. Rende, né, cara? Isso aqui é um rende. Isso aqui é uma geração de liquidez absurda que esse cara tá fazendo aqui. Extremamente difícil de operar esse cara. Já falei isso mais de uma vez, né? Aqui também a gente enxerga. Aqui também a gente enxerga. Vários rendes. Muita briga pelo preço pra fazer o troço cair. Não cai. O cara não cai, cai atirando. E aí agora a gente tem um ponto muito interessante. Que ele quebra a estrutura, muda a característica do preço. Ele tem esse ponto pra quebrar a estrutura e continuar sendo comprador. Ele tem esse ponto pra ser vendedor. Tá entendendo a amplitude desse negócio aqui? Tá entendendo que ele ficou nessa função aqui o dia inteiro e não saiu dela? Porra, tá louco, mano. Complicado, mas tá aí, ó, vendedor. Total vendedor. Tem gap lá em cima, tem gap mais em cima, tem gap aqui. Gap tudo aberto aqui, ó. 8 de abril. Esse aqui é de 30 de março. Esse aqui é de 13 de março. Vários gaps abertos. Mas ele vai lá, não sei, ele tá muito vendedor, né? Olha o diário. Olha a comparação do diário do dólar com o diário do índice. Faz só uma comparação. Olha lá. Hã? Morto, né? Não tem volume financeiro o negócio. Segue vendedor. Olha onde tá a média de 200 do diário. Lá em cima. Média de 21. Lá em cima. Nem testou ela. Nem tá próximo dela. Vendedor, né? Ele vende? Não vende. Vamos para os. Bingo, meu JGF. E dólar? 3 dias estão resumidos nesse bloco aqui, ó. Olha que absurdo. Dia de hoje, 5 mil trades. Isso aqui foram 5 mil trades realizados. Roscando na VWAP. Olha o que eu falei pra vocês. Quebra a estrutura. Termina o dia, termina segunda-feira quebrando a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado desse cara? Tá aqui. Ele vai lá embaixo, volta. Muda a característica do preço. Diz que é comprador. Aqui, ele quebra a estrutura para continuar sendo comprador. E aqui, ele violina para quebrar a estrutura e ser vendedor. Olha essa amplitude, cara. Meu Deus do céu. A gente tem que ir pro microcosmo aqui do dia e ver os últimos movimentos dele. Quebra a estrutura aqui. Muda a característica do preço só aqui. Ele vai lá. Quebraria a estrutura aqui para dar prosseguimento à compra. Ele quebra. Quando ele quebra essa estrutura aqui nesse ponto aqui, a mudança da característica do preço tá aqui. Ele vai lá e muda a característica do preço. Quebra a estrutura de novo. Dá aquela violinada clássica. Tá, tchau. Uf. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui. Olha onde ele vai. Vai no último pivô validado. Vai lá embaixo violinar para gerar liquidez. Para poder fazer um grande movimento. Não faz. Quebra a estrutura de novo. Toma. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui. O que ele faz na sequência? Toma. Ele volta. Ele quebra a estrutura. E volta. Porra. Qual seria o próximo passo aqui? Se ele quebrar a estrutura aqui, dentro desse microclima, ele pode retestar esse fundo e continuar o movimento para baixo, que é o sentido primário dele dos 60 minutos e do diário. Se ele violinar como ele tá violinando aqui, ele vai lá e quebra essa estrutura aqui, faz tudo ao contrário de novo. E aí isso aqui não vai ser mais o ponto da quebra da estrutura. E esse ponto aqui vai ser a mudança da característica do preço. Eu acredito que não é bom mexer com o dólar, cara. Deixa o dólar quieto, que o dólar tá maldozinho. Tá bandidão. Deixa ele se ajustar. Se for pra tentar algo aqui, como eu já tenho falado outras vezes, vou tentar algo aqui, tem que ser mais alto. Quer vender, vende aqui. Quer comprar, espera um fundo triplo. Pra tentar ataques, sei lá, primeiro aqui. Tá difícil esse cara aqui. Tá fácil. Tem range aqui. Tem range aqui. Tem outro range aqui. Tá extremamente difícil de operar ele. Eu deixaria ele quieto. Eu não tenho mais nada pra falar. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta. Libero elas à noite, após 21 horas, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives recorrentes, segunda a sexta, após meio-dia, pra mostrar tudo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, seguindo a minha constituição de trade. Vem comigo, cara. É legal. A renda variável é massa, ela é perigosa, mas se a gente tiver as regras bem definidas, a mágica acontece. A mágica tá acontecendo pra mim. Tá sendo fantástico. Tô aí com 49%. Eu fui de 61% pra 14%, agora eu tô em 49%. É uma guerra diária. Mas é aquela história, os melhores, cara, os que mostram os relatórios de performance, tipo Stormer, tipo Garrett, é isso. Os caras ganham 5 partes e perdem 4. No melhor dos meses, perdem só 3. Mas é sempre salvar um pouco desse lucro aí. Querer ser consistente em futuros totalmente irracionais e inconsistentes é utopia, cara. É utopia. Tem que salvar uma grana. E salva uma grana legal. Mês passado deu 134% de lucro. Esse mês tá em
49, é a vida, mas tá no lucro, não tô perdendo. Se for ver ali o meu relatório mensal, é isso, eu ganhei 3 e perdi 2. É a vida, mas ainda tem alguns dias. Obrigado, boa noite, fiquem bem e tchau.